Oi, boa tarde. Como que vocês estão? É uma alegria muito grande estar aqui nessa live que eu acredito que vai encerrar aí os meus eventos aí da do Agosto Lilás, né? Então, desde o começo do mês, eu resolvi fazer esse movimento e convidar pessoas para me apoiarem. Então, tivemos aí live sobre sexualidade, sobre é, dependência financeira, falamos sobre a mulher, sobre a violência, sobre as histórias de superação. Eu expliquei aí nas lives um pouco sobre relacionamento abusivo, os motivos que uma mulher fica na relação, né? Que são aí inúmeros. E eu queria hoje aproveitar para fechar, né, essa reflexão que eu venho fazendo e o porquê é importante se falar sobre a violência doméstica, né? Como eu venho dizendo, quem acompanha aí durante a semana, a violência doméstica, ela é algo que vem não só da mulher, ela vem de toda uma história dessa mulher, né? Ela vem aí de tem vários porquês aí, inclusive do social. Então, falar de violência doméstica é falar da mudança de comportamento, não só dessa mulher, mas também do homem em geral dentro da sociedade, do papel da mulher, do papel do feminino, do papel do masculino, não só dentro das relações de família, mas também nas relações aí que a gente tem desde a infância, nas escolas, em todos os lugares, nos ambientes de trabalho. Então, a importância de se falar da violência doméstica é isso. Eu contei uma história aqui se eu não me engano, na quinta-feira. Quem quiser pegar lá a live de quinta, que fala sobre duas mulheres, né? Uma de um nível social melhor, e outra de um nível social um pouco mais carente. As duas vivem as mesmas histórias, né? E por motivos diferentes, elas ficam na relação. E na minha história, um dos casos acabou em feminicídio. Então, o que a gente precisa, sim, falar e expor essa situação é que dentro das relações de violência doméstica acontecem três tipos de morte: a morte da essência da mulher, que perde a sua vida em vida, a morte pelo suicídio, porque chega uma hora que ela não aguenta mais, ela não sabe o que fazer, e a terceira morte é o feminicídio, né? Então, é muito sério. A gente acaba acreditando que é coisa natural e comum comportamento dentro de um casamento, mas não é isso. Não é isso. Relacionamento não é para doer, não é para ferir, não é para machucar. Ontem eu dei na live de ontem os 4 exemplos de tipos de relacionamento e eu quero ainda falar muito sobre isso aí no decorrer do meu trabalho. Estou trabalhando com mentoria, eu tenho um grupo agora, uma mentoria em grupo que eu estou lançando agora, para trabalhar esse autoconhecimento, essa autoestima da mulher como um despertar, né? E é muito importante que as mulheres consigam entrar nesse despertar. Eu não estou aqui jamais querendo, dizendo se separe. Eu nunca falo isso dentro das mentorias, né? Mas o que a gente quer é fazer a mulher enxergar ela dentro da relação, fazer ela conseguir se encontrar, encontrar os seus filhos,
encontrar o que é uma vida de paz, o que é ter uma vida digna, né? E, e hoje, em especial, né, é uma alegria muito grande eu poder estar aqui com essa pessoa tão querida, que é a Ana Lúcia Teixeira. Por quê? Porque na minha trajetória ela foi a minha terapeuta, né? Ela foi a minha terapeuta e eu, assim, tenho uma gratidão muito grande por ela. Deixa eu ver aqui que eu não sei por quê. Vocês estão me ouvindo direitinho? Quem tá aí comigo? A Ana tá com um pouquinho de dificuldade de entrar. Deixa eu ver por que que tá acontecendo isso. Eu já mandei a conexão com a minha internet aqui, tá ruim, não sei o porquê, né? Vamos ver aqui se eu consigo agora. É a minha conexão da internet que tá ruim. Vamos ver se agora eu consigo aí que ela entre. Isso. Eu não sei o que aconteceu, que entrei tranquilo aqui, mas eu não consigo enviar para ela o link da reunião. Vamos ver se a gente encontra um jeito aqui para que eu possa enviar para ela. Não sei o que está acontecendo. Então, ter a Ana Lúcia aqui é muito importante porque ela participou e não só foi minha terapeuta, como foi minha terapeuta familiar e de filho e tudo. Então, a gente tem uma relação muito, muito importante, né? Eu considero ela uma pessoa muito importante nesse todo esse processo aí de, de transformação e tal, né? E tem algumas coisas assim que eu gostaria de falar que são muito importantes, né? Que, por exemplo, deixa eu achar ela aqui para mandar o link para ela. Uma coisa muito importante para mim é a questão. Eu enviei no Insta, Ana. Vê se você consegue lá ver. Isso, dá uma olhadinha lá no Insta. Eu coloquei lá no Insta. Eu enviei no Insta. Isso. E algumas coisas importantes assim que eu gostaria de falar é que as pessoas que passam pela nossa vida, elas vão trazendo assim transformação em todos os sentidos, não só no que falam pra gente, mas no seu jeito, nos seus gostos, né? E a Ana, sim, ela trouxe uma influência muito grande para mim, e eu tenho muito que agradecer, né? Hoje eu gosto muito de ler sobre Jung, gosto muito de ler sobre física quântica, e eu acho que foi ela que acabou despertando isso na minha vida, né? Vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui pelo link do Instagram. Porque eu na verdade, eu não sei o que está acontecendo, né? A gente eu tenho uma pessoa que está sempre me dando uma força, né? Mas às vezes acontece aí uma queda de internet.
E hoje a internet caiu, mas agora eu acho que eu consegui. Agora eu acho que foi o link da reunião para ela. Bom, e então assim, falar desse tema é muito importante. Eu tenho hoje o meu e-book está sendo publicado no Amazon. Depois eu mando para vocês aí o link para vocês poderem conhecer. Lá tem toda a minha história em forma de poemas, né? E tem um poema que eu falo desse assunto que a Ana vai falar hoje, que é a dependência emocional, que muitas vezes a gente acredita que é uma sequela, mas será que é uma sequela, né, da violência doméstica? Por que será que a mulher sofre tanto dizendo assim, nossa, mas ele me maltratou tanto e eu tenho tanta saudade? O que que é esse sentimento, né? O que que é esse sentimento de saudade que a gente sentimento de saudade que a gente adquire aí, né? E acaba que achando que é saudade, né? Mas será que é saudade? O que que é essa dependência emocional? Será que ela vem do relacionamento? Será que ela vem da onde, né? Essa essa dependência aí que a gente fala que é tão famosa, não sei se vocês já ouviram, mas a gente escuta muitas pessoas dizerem da dependência emocional. Vamos ver agora que ela já está com o link lá. Ver se agora ela vai conseguir entrar. Então é muito importante a gente falar desses temas, né? Para que a mulher possa entender que quando ela está nesse relacionamento, que sofreu de vários tipos aí de violência, que são 5 tipos, né? O psicológico, o físico, moral, financeiro e sexual, e acontece de várias formas. E quando a gente está nesse relacionamento, a gente não consegue sair, às vezes sai e volta. Né? E essa dependência emocional que a gente fala é um dos motivos que faz com que a gente fique nessa situação. Então, se falar desses temas é muito importante para que as pessoas entendam os porquês que a mulher fica. Não é simplesmente porque ela não enxerga, né? Muitas vezes as frases são essas. Ela não enxerga o que está acontecendo, né? Ela não está vendo o que está acontecendo. Mas na verdade não é isso. Não é assim que funciona, né? A mulher, ela precisa de ajuda, né? É dificílimo conseguir sozinha. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor não conseguem ajudar por conta do julgamento que se coloca naquela mulher. E ela acaba se retraindo. O medo, a vergonha, o desespero faz com que ela se feche cada vez mais. E aí, então, a mulher acaba que fica aí nesse ciclo muitas vezes de vai e vem, vai e vem. Ou quando ele não tem o vai e vem, tem a questão da troca de relacionamento. Então eu saio de um relacionamento, eu tô destruída, eu tô aí sentindo um vazio dentro do meu peito e eu pego e entro em outro relacionamento para poder suprir esse vazio. E, e será que isso é a solução? Nós vemos aí histórias de mulheres que soltam algemas e entram em outras algemas, né? E vão passando aí com medo de ficar sozinha, com medo de não encontrar a pessoa que precisa, pensando que precisa de alguém para ser cuidada ou para ser amparada. Será que nos dias de hoje é essa visão que a mulher precisa ter de si? Né, que ela precisa de alguém para cuidar dela, né? Claro que é gostoso você ter uma pessoa com você e tal, fazendo companhia, compartilhando sua vida, mas será que o objetivo é ter alguém para cuidar? Né? Quando você fala em cuidar, remete pai, mãe, né? Não remete
não remete à questão do companheiro, né? Então, vamos de novo aqui. A Ana disse que não está conseguindo entrar, então vamos de novo. Coloquei aqui de novo outro link. Ah lá, conseguiu! Ótimo! Muito bem. Esses códigos que o Facebook gera, às vezes ele acaba se atrapalhando aí, né? Então, já aconteceu de eu fazer dias antes e ele perder a validade, já aconteceu de eu fazer na hora e ele perder a validade também. Então, são muitas lives acontecendo e aí acaba acontecendo essas coisas, tá? Então, eu vou chamar a Ana, ela chegou, tá aqui já comigo, tá? Para que vocês possam ouvi-la. A live depois eu vou deixar aqui no Facebook, vou baixar e colocar no meu YouTube para que vocês possam assistir, para que a Ana possa compartilhar, tá bom? Então, vamos ouvi-la, a minha convidada do meu último, o último dia do Agosto Lilás. Aí! Tá sem som. Tem alguma coisa aí que não tá saindo som. Conseguiu? Não. Não voltou o som. Não tem som. Aqui tá ok? Não. Aqui tá ligado. Aí tá ligado? Aqui não tá indo. O som não tá. Eita, saiu. Não tem problema. Isso, voltou. Vamos ver agora. E agora? Voltou. Aí. Perfeito. Tem? Aí, que bom. Coloquei o microfone. Tá. Ô, Ana, depois eu faço assim. A gente tenta cortar essa parte aí que eu fiquei aí nessa questão aí da internet para que você possa divulgar, tá bom? Bem bonitinho aí, tá? Então vamos começar de novo no sentido de apresentação, né? Então, boa tarde para todo mundo que está aí. Meu nome é Elaine, eu sou psicopedagoga, sou da cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo. Esse mês eu fiz aí um movimento pela internet dedicado ao Agosto Lilás. E hoje é o encerramento desse movimento. Eu tive várias parcerias durante esse mês. E hoje eu tenho essa parceria especialíssima, que é da Ana Lúcia, que é uma psicóloga conterrânea minha e que é muito importante para mim, porque ela participou de todo o meu processo aí de virada de chave, que a gente pode dizer, né? Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Desculpa dos imprevistos, mas eu sou iniciante. Você já está mais escolada nisso aí, né? É assim mesmo, que nem eu te disse. Se não der certo, a gente faz dar, né? Isso. A tecnologia, ela ajuda, às vezes a gente se atrapalha, porque para a maioria das pessoas é tudo muito novo. Só que também tem jeito de voltar e refazer, né? Então, isso faz com que a gente se sinta mais tranquila, né? É só recomeçar e não tem problema, tá? Isso mesmo. Então, gostaria de iniciar agradecendo o seu convite e parabenizando por esse projeto tão lindo, né? Em prol das mulheres, né?
o Agosto Lilás, que é um projeto tão bonito e tem se estendido, né, a cada ano, com novas propostas, né, a internet e a pandemia, né, tem facilitado muito também nesse sentido da gente encontrar mais alternativas, de se informar. Então, parabéns, tá? Obrigada e vamos trabalhar, né? Sim. Ô, Ana, bom, Oi. eu disse lá, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque eu disse que a gente vai tendo influência das pessoas, né? E assim, eu gosto muito de ler sobre Jung, né? E eu acho que tem uma pitadinha aí de você aí na minha nova essência aí, da minha nova descoberta, minha nova vida, enfim. Na verdade, assim, o Jung foi minha primeira paixão, né? Quando eu me formei, desde a faculdade já, então foi a primeira especialização que eu fiz, e na verdade até hoje eu falo que minha alma é junguiana, né? Talvez por isso eu contagie as pessoas, né? Aquilo que a gente sente, né? As pessoas que passam pela nossa vida sentem um pouquinho também. Mas depois disso a gente vai cruzando, né? Assim como você também na sua trajetória profissional, a gente vai costurando outras abordagens, outras linhas, mas o Jung é uma paixão, ele não sai. Ele não sai daqui de dentro nunca, né? Então acho que é por isso. E que bom que a sementinha do Jung está em você, né? Sim, tudo que eu procuro, a hora que eu vou ver lá, eu vou fuçar lá na essência daquilo, tá lá ele, o nominho dele, né? Então, assim, eu acho que você reverberou muito isso em mim, né? E por isso que hoje eu acabo buscando. Gosto demais também da física quântica, né? Então, essa foi minha última pós. Eu falei que acho que agora chega um pouquinho, né? Vamos, né, parar um pouquinho. Essa foi a última, né? Mas essa, confesso que tem muita novidade, muita aula com médico, que eu não estava habituada, mas vamos em frente, vamos embora, que é sempre importante aprender, né, Dani? Sim. Eu, no caso, eu estou fazendo duas pós de uma vez, né? Eu sempre gostei muito de neurociência e agora eu estou fazendo a neuropsicologia com foco na aprendizagem e estou fazendo a pedagogia sistêmica, que também Bert Hellinger, né, que foi assim também o que eu acredito que me ajudou muito na questão do encontro com a minha família, né, o reencontro, que acontece muito com a mulher que sofre com a violência doméstica, dela se separar e se distanciar das relações com os seus pais, né? Então, eu acredito que foi pela constelação familiar que eu consegui fazer esse caminho, e hoje eu estudo a pedagogia sistêmica, porque o meu sonho é assim, é levar isso não só para os atendimentos individuais, atendimentos em grupos, né? Mas também para dentro das escolas, né? Da importância de você olhar para a família, né? Para que não seja o portão para fora é a família, o portão para dentro é o professor ou é a escola, né? Então, eu quero muito fazer esse trabalho de consultoria nas escolas, levando a pedagogia sistêmica junto com a neurociência, né? E claro, estou me especializando, estou fazendo um curso de relacionamento abusivo que eu quero futuramente trazer para as profissionais que trabalham com mulheres, para que elas possam entender. Porque, sabe, Ana, eu tive uma conversa uma vez e que a psicóloga ela não soube olhar e nem entender o meu sentimento de dor, né? Então, assim, isso é muito sério. E eu vejo que muitas pessoas não procuram, porque não são acolhidas devidamente. Isso é sério, porque muitas vezes o psicólogo ele é formado, eu entendo, mas como fala no curso que eu estou fazendo, não tem essa formação, não tem um estudo sobre esse assunto, né?
A violência doméstica, ela não é ainda tida como uma doença, que cause uma doença na mulher. Mas quem vive, quem entende esse processo, sabe que ela causa muitos danos, né? E um deles é isso, a mulher se isolar cada vez mais e muito menos ter coragem de procurar ajuda. Por isso que a maioria dos projetos sociais leva esse nome, do despertar, né? Porque é mesmo a necessidade do despertar. E assim, eu tive muita sorte, né? Porque assim, você tinha um acolhimento maravilhoso, sempre me ouviu, sempre me entendeu. E mesmo eu indo embora, a gente nunca se separou, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim, né? E eu sei que você tem essa experiência por conta de você ter a especialidade da terapia de casal, né? Então faz a diferença. Mas eu sei que tem profissionais aí que atendem na delegacia, que atendem em vários lugares, que precisam entender melhor quem é essa mulher que chega pedindo ajuda. E na verdade, né, Elaine, o grande foco da abordagem sistêmica, que agora você também está estudando, né? Então, eu falo que é muito interessante quando a gente sente, quando a gente vivencia e quando a gente estuda, porque daí fecha, né? Eu também, pessoalmente, já fiz terapia com uma profissional que trabalha com essa abordagem e a gente sente realmente a diferença do acolhimento e porque para a gente ter empatia, é claro que a gente pode ser pessoalmente, naturalmente empático, mas eu falo que a empatia ela vem acompanhada do conhecimento também, da técnica, né? Então, por isso que é tão importante a gente se habilitar, se capacitar, porque daí a gente une a técnica, né? As habilidades pessoais que a gente tem, o desejo de ajudar, tudo isso é muito importante, mas tem algumas coisas que são complicadas da gente ensinar, da gente aprender nos livros, né? A gente precisa treinar, né? Eu acredito muito nisso também, tem que ter treino. Né? Exatamente, é isso mesmo. E a abordagem sistêmica, de fato, ela coloca um olhar diferente para as relações e ela pode ser utilizada em vários contextos. Por isso que é muito lindo esse seu interesse e essa sua intenção de levar para as escolas, porque quando eu fiz a minha formação, por exemplo, a gente teve módulos assim, de ver como a gente pode trabalhar, né, a atuação da abordagem sistêmica, desde instituições, de organizações, como em clínica, mas também em escolas, em diversos contextos, né? Sim, então, exatamente. E assim, como o tema de hoje, né, trata a dependência emocional, eu acredito que é muito importante a gente entender o papel do professor dentro desse desenvolvimento dessa criança que pode vir a ter essa dependência emocional, né? Porque, como eu te disse, né, as pessoas acham que é uma sequela do relacionamento abusivo ou da violência doméstica, né? Mas é uma sequela? Aí é que a gente tem que começar a pensar, então, né? Porque quando a gente vai olhar dentro da abordagem sistêmica, dentro do desenvolvimento da personalidade, né? A gente vai aprofundando um pouquinho mais o entendimento individual da dependência emocional, que isso é muito importante, ela é multifatorial, né? Porque quando a gente fala de ser humano, cada um tem uma história, cada um teve uma formação, uma educação, né? Cada um carrega por si, né, individualmente, também a sua percepção, a sua leitura de mundo, né? Então, quando a gente fala uma pessoa que tem, uma mulher que tem mais de um filho, ela sabe muito bem disso, que a mesma educação, cada um percebe, cada um lê, cada um sente de uma forma muito diferente. Exatamente. Né? Então, tem essas particularidades e também as oportunidades de vida, né? Os contextos sociais, culturais, aos quais a gente está inserido. Né? Tem pessoas que têm mais oportunidade de ressignificar
a educação, o modelo que teve, né? Mas tem algumas pessoas que são muito privadas, né, de outras possibilidades de relação e ficam muito presas realmente aos modelos recebidos, né, como únicas referências. Ana, e sabe, na neurociência, eu venho vendo assim que tudo isso que a gente vê nessas questões de formação de personalidade e a percepção e o sentimento que cada um tem do que vai vivendo, né? Eu até falei, estou dando um curso para as meninas sobre neuroaprendizagem, e eu digo a elas, a criança, a pessoa, o ser humano sente o mundo, né? E só que cada um sente de um jeito, né? Então a percepção vai ser diferente. Então eu alinho toda essa questão sistêmica com a neurociência. E aí, assim, vai fechando de uma forma assim que eu fico encantada, né? Porque é exatamente isso, né? Cada um tem o seu jeito de sentir o mundo. Isso, cada um. Vamos pensar, eu gosto muito de trabalhar com imagens, né, para a gente guardar o que a gente aprende, o que a gente conversa. Eu falo que gosto de usar o exemplo de uma colcha de retalhos, né? A nossa vida pode se assemelhar a uma confecção de uma grande colcha de retalhos, né? Os edredons antigos, né? Dos nossos avós, bisavós, onde cada um desse retalho que eu vou costurando, ele vai se constituindo de forma muito individual, né? Então, eu recebi desde 4 gerações anteriores, de forma genética e inconsciente, os padrões relacionais, a genética biológica, né? Você está estudando a neurociência, aí você sabe muito melhor do que eu dessa parte, né? Até 4 gerações a gente recebe as tendências e também dos padrões emocionais. Então, quando a gente considera isso, aí a gente começam os primeiros retalhos dessa colcha, né? Então, eu recebo o que eu vejo, o que eu escuto de quem está me educando, mas eu também recebo inconscientemente até 4 gerações. Exatamente. Mãe, avó, bisavó, tataravó e todo mundo que vem junto. E não é porque eu sou irmã ou irmão de alguém que eu vou receber na mesma quantidade, né? Todas as informações iguais e tudo que um vai receber, o outro vai receber. Isso, né? Então, quando a gente fala assim, ai, fulano, vou falar de mim mesmo. Eu tenho uma filha que tem olho azul, eu e meu marido não temos, e aí a gente foi descobrir, enfim. A genética é uma coisa muito linda, mas muito misteriosa também, né? A forma como ela se apresenta. Agora, essa é só uma parte, né? Então, a gente recebe padrões relacionais de forma inconsciente de gente que a gente nunca viu, né? Tá, esse é um pedaço. O outro pedaço, a forma como isso é passado para mim, concretamente, nas minhas vivências, especialmente até os 7 anos de idade, isso é muito significativo, né? O que a gente viu, o que a gente escutou e o que a gente sentiu. É um aí que o cérebro está todo aberto, né? E pedindo alimento, né? Então, nessa fase, é a fase principal mesmo da formação do cérebro, do aprendizado, né? É nessa fase em que as crianças mais aprendem, né? Exatamente. E aí, as formações aí do eu, né? Quem eu sou. Isso, do ego, né? Também tem uma outra coisa importante que vale a pena considerar, que é a forma como a gente aprende a se apegar às pessoas nessa fase, né? Então, de repente a gente tem... Oi? Afetividade, né? Isso, o afeto através... a gente se reconhece como ser humano através do outro, né? E assim a gente vai aprendendo a se conhecer através do contato com o outro.
né? E ao longo, né, vamos falar de forma tranquila para que todos entendam, a questão do se apegar é a forma como eu me envolvo afetivamente com o outro, a qualidade do vínculo, que pode ser um apego saudável, seguro, ou ele pode ser ambivalente, né? Ele pode ser de grande preocupação, de grande tensão, né? Então, tudo isso vai interferir nos relacionamentos que a gente estabelece depois lá na vida adulta. Então, quando a gente fala assim, que a gente escolhe, né, os nossos parceiros de trabalho, de vida, é muito relativo, né? Existe até um livro que se chama Parceiros Invisíveis, né? Que é invisível porque tem muita coisa inconsciente. A gente acha que escolhe, né, Elaine? A gente acha que escolhe racionalmente, né? Mas Exato. toda essa bagagem, né, inconsciente e que a gente não controla interfere, né, na forma como a gente vai selecionar e se apegar e se vincular às pessoas ao longo da vida. Né? E aí, falando em vínculo e afetividade, Ana, é aí que eu falo que eu quero muito levar esse trabalho para as escolas, né? Porque as escolas a gente tem muita questão do conteúdo. E muitas vezes a criança não consegue aprender por conta dessa questão de vínculo e de afetividade, né? Que às vezes não é que ela está com problema na escola, às vezes ela está com problema já trazendo lá de trás, né? E aí o problema que ela traz, ela também vai transferir para quem está educando, para o professor, para os colegas, né? É muito sério tudo isso, né? É muito sério, né? Sim. Agora, é claro que a gente acredita que sempre há possibilidade de ampliar aí as ações, né? Para que cada vez mais a gente se habilite tanto a educar, quanto a colaborar com quem educa, né? Eu acredito sempre, como eu trabalho em equipe multiprofissional há 20 anos já no CAPES, eu vejo e valorizo demais o trabalho em rede, né? Como é lindo olhares diferentes para uma mesma situação. Sim, né? Então, que você leve adiante seu projeto aí. Eu acho que é muito importante isso, né? E eu acredito mesmo que existe possibilidade de mudança. Primeiro que eu sou educadora de alma, né? Então eu sempre vou acreditar que existe possibilidade de mudança. E que para que essa mudança ocorra, a pessoa precisa querer. Mas a gente pode ir dando umas ajudinhas, né? Mostrando alguns resultados, né? Indo de encontro com algumas ferramentas, algumas técnicas. E aos pouquinhos a gente vai mostrando que tem como sim a gente conseguir um resultado melhor. E eu me preocupo muito com as crianças, sabe, Ana? Porque eu sei que muitas vezes a mulher ela não sai da relação abusiva porque ela acha que ela está oferecendo, ela acredita que ela está oferecendo uma família para aqueles filhos, né? Isso, exatamente, né? E muitas vezes se submete, né, por ter trazido já, né, dentro de si a concepção de que se sentir subjugada, desqualificada, é comum, né? Que isso não tem outra forma de se manifestar, né, dentro de uma relação saudável. E aí é que a gente começa a pensar, mas e que modelo então é esse? Né? Eu ofereço um modelo de família onde a minha mãe, ou a minha avó, ou a minha tia, enfim, ou minha mãe postiça, se coloca de uma forma, se coloca como refém numa relação, né? Só para a família não acabar. E olha como que são, né, essas coisas, né? Eu gosto de usar os meus exemplos porque para mim estão sendo tantas experiências que estão me ajudando tanto e quanto mais eu estudo, mais eu vivo e mais, como você diz, a gente fecha e aí eu vou podendo ajudar ainda mais as pessoas, né? E a minha mãe disse assim, minha mãe ela tá numa fase assim de descoberta da filha, né? Então, ela está descobrindo a nova filha, eu fiquei um ano fora, então agora ela está tendo a oportunidade. E ela está
ela fica preocupada, né? Porque ela, assim, qual a ideia de filha que ela tinha? Aquela filha de 16 anos que namorou e se casou, né? E o que ela queria para a filha dela? Um namorado para casar, né? E aí, hoje, brincando com ela me disse assim: você precisa arrumar alguém para casar. Eu falei, mãe, eu brinquei com ela e falei assim, mãe, a senhora me ensinou certinho. Eu já fiz isso uma vez, lembra? Mas agora é outra parte da vida. Exatamente. Mas você vê como e dá para entender o lado da mãe também, não é? Cada um passa, né, E assim, aquilo no fim, que tem para dar, não é? É o modelo dela. ela riu um monte, né? Eu percebo mesmo que ela imagina que eu tô com os 16 anos, que a gente voltou no tempo, né? Mas hoje ela comprovou isso, né? Sim, sim. Na verdade, né, talvez ela nunca vá conseguir mudar o padrão dela de te olhar, né? E aí a gente tem que considerar uma questão interessante também, né? O Sartre tem uma frase que eu tenho até na minha sala, né? Não sei se você conhece, que diz assim, que o mais importante não é aquilo que fizeram de nós, mas aquilo que a gente faz com o que fizeram de nós, aquilo que eu faço. Então, como é que eu vou continuar a história? Como é que eu vou continuar me construindo, né, ao longo da vida? Porque a mãe já fez tanto, né? Ela já fez tanto, e agora? Como é que eu vou? Eu tenho que continuar trilhando, construindo, e nesse meu compromisso comigo mesma, a partir daquilo que eu recebi, eu vou me acrescentando de outras coisas que às vezes minha mãe desconhece, que não foi do tempo dela. Então não é nem justo cobrar o que a gente não recebeu, não é verdade? Então, Ana, mas infelizmente, eu não sei se entra na dependência emocional, se isso faz parte ou não. Você, como psicóloga, pode me falar. As mulheres, elas vivem muito esse ciclo, né? Dizendo que presas naquilo que a família acredita ser o certo e o errado, né? E essa construção que você diz, dessa frase maravilhosa, ela é muito difícil. E assim, por mais que a gente assim tenha, nós estamos aí no ano de 2020, né, com tudo que nós estamos passando, mas a gente encontra mulheres aí que têm assim, que têm um estudo, um alto padrão e que ainda se agarram nessa construção do que o outro quis e quer de mim, né? Na verdade, porque é muito complexo, né? Tem muitos fatores que interferem na forma como a gente acaba reproduzindo padrões, né? A gente reproduz muitos padrões, não são só os que a gente aprende com a nossa família, não, né? A gente aprende com a sociedade também, a gente tem necessidade de pertencimento, então muitas vezes a gente acaba reproduzindo determinados comportamentos para se sentir aceito, acolhido e aprovado socialmente, né? E também tem as questões da identidade de cada um, né? Então, normalmente, vou falar da minha experiência, do que a gente acaba recebendo muito em consultório. Normalmente, as pessoas que têm como dificuldade, né, essa dependência emocional, que acabam levando isso para suas relações, né, e acabam estabelecendo muitas vezes as relações que a gente chama de tóxicas, né, às vezes as pessoas se dão conta na doença, em algum transtorno, né, e nem tem noção de que por trás desses sintomas e desse sofrimento, né, existe, né, um padrão de se comportar que às vezes foi herdado, né, que foi culturalmente aprendido, né? Então, tem muitos, justamente por ter muitos fatores, né, e a gente vai vivendo, né, de acordo com aquilo que é possível com a nossa vida. Então, tomar consciência de si e o que está por trás da forma como a gente se relaciona
É um trabalho árduo, que leva tempo, que tem que ser muito corajoso, mas também que a gente tem inúmeras oportunidades e toquinhos que a vida vai nos dando, né? Então, afinar esse instrumento da percepção, né, é uma coisa muito importante. E eu também acredito, Ana, que muito da dificuldade, até foi a semana aí que comemorou-se o Dia do Psicólogo, né? Muito da dificuldade é o preconceito que se tem em dizer eu preciso de ajuda, né? Porque a gente vê isso não só na mulher, não só nas questões em si. Eu vejo principalmente na criança. Quando a criança começa a apresentar uma dificuldade de aprendizagem, né, a família justifica tudo. Ela procura o apoio do benzedor, do vizinho, do isso, daquilo, do irmão, da colega, menos de uma profissional que vai, às vezes, se está no início o problema de aprendizagem, de repente, com alguns meses de estimulação cognitiva, a criança já chega no desenvolvimento que precisa, né? Mas isso vai sendo protelado, vai se jogando para frente, e aquilo vai ficando cada vez pior. Aí vai mexendo com a autoestima, vai mexendo com as questões sociais, e aí está feita aí o rebuliço que vai permanecer a vida toda. A nossa cultura ainda tem uma grande dificuldade de olhar para a saúde de forma mais ampla, mais integral, no sentido de prevenir, no sentido de entender que cuidar da saúde, né, muitas vezes é aceitar, é acolher que o outro me ajude a entender a minha saúde, né? Às vezes sozinho a gente não consegue entender o que está acontecendo dentro da gente, né? E aí essa questão do preconceito com o psicólogo é interessante, né? Eu sempre uso esse exemplo quando eu percebo que alguém tem essa dificuldade, que é o seguinte: todo mundo fala, né? Eu escuto isso da minha avó, né? De que o que é que manda mesmo na vida da gente? A cabeça, não é? Ai, a cabeça. Como é que é aquela frase? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quem não tem cabeça, a minha mãe dizia muito isso. Não é? Tá, só que aí quando a cabeça, né, ou as questões que se referem à parte, né, psíquica, mental, né, precisam de ajuda, a gente não cuida, porque não aparece, porque é feio, porque, enfim, não é verdade? A gente valoriza extremamente a cabeça, mas quando ela precisa ser cuidada, nem sempre a gente tem a tranquilidade, a serenidade de entender que ela é tão importante quanto tudo em nós, não é? A gente não diz que uma unha encravada pode matar, não é? Não é assim? Não faz uma cabeça doente. Então, né, tudo é importante, né? Mas vamos lá que a gente tá melhorando. E assim, Ana, a questão também de olhar pro eu, né? Porque a mulher mesmo, ela costuma assim, eu acho, eu disse ontem, é muito importante você ler sobre relacionamento abusivo, assistir vídeo e entender o que é. Mas se você ficar só olhando isso, não vai resolver, porque a dificuldade é olhar para si. Exatamente, né? Exatamente. Olhar para dentro não é fácil, né? Aí tem uma outra questão muito cultural, né? Que a gente olha demais para fora e a gente se vê demais através do outro, né? Então, vamos pensar no que a gente está vivendo agora, porque que a gente pira de ficar dentro de casa, não é? Porque a gente não está acostumado. Cuidados da gente, olhar para a gente, né? E a gente não está acostumado, né, a se olhar, a gente está acostumado a fazer um montão de coisas, né? Ser, nós não estamos habituados e não somos ensinados. Exatamente, né? Tem uma outra referência também, né? Outro dia eu estava
eu gosto muito de yoga, e eu estava lendo um material que dizia que o quanto seria importante, né, vamos pensar no projeto aí das escolas, né, ou dentro de casa, né, a professora dizia assim, ó, quem aqui algum dia aprendeu a meditar ou fazer yoga dentro de casa ou nas escolas? Ninguém. Não é? A gente não tem... E o que é uma criança fazer yoga e meditar? É se sentir, é aprender a perceber como que o corpo funciona, nada além disso. Não é ficar uma hora em silêncio, não. Né? Não, né? A gente, agora que eu tô fazendo as duas pós, né? Eu também me encantei com a yoga, e eu vejo assim, você não precisa fazer essa meditação, não precisa fazer yoga para você meditar, né? Você, se você estiver lavando a sua louça da sua cozinha, né? Você pode entrar no momento de meditação. A partir do momento que você coloca o seu pensamento na sua mão e começa a sentir a água da torneira saindo, né? Então, se você ficar ali alguns minutinhos só pensando naquela louça, naquela mão e naquela água, você já está meditando, né? Exatamente. E a gente não tem essa leitura da vida, a gente não aprende, né? É exatamente isso, né? Então, se desde criança fôssemos estimulados, né, a nos conhecer, eu falo, conhecer até o próprio corpo, a gente vê tantas questões complicadas quantos tabus em torno, por exemplo, da sexualidade, né? A gente não aprendeu a se olhar, né, a tratar de algumas coisas de forma natural como a gente deveria, né? Então... e é um tabu tão grande, né, Ana? E aí depois a gente andou falando esses dias aqui nas lives. E aí você pergunta assim para a pessoa, para jovem, ou para o jovem, para o menino ou para a menina lá dos seus 16, 15 anos, quem que te ensinou sobre sexualidade, né? Então, quem que ensinou? A gente ninguém ensina e a gente também não a gente levanta a questão de dizer, falar, a gente é tolhido, né? As escolas têm um papel de relações, né? Que relações sociais, a escola é o segundo local em que a criança vai ter os seus relacionamentos sociais. A primeira é a família, a segunda é a escola, e não se pode falar, né? E o mais triste disso é que hoje, com a internet, eles procuram as coisas na internet. E o que traz sobre sexualidade na internet? Pornografia. É uma mistura muito perigosa, né? Então, essa noção que o jovem tem do que é sexualidade, né? Então, assim, as questões são muito sérias, né? Isso. Tudo que envolve as nossas construções, né? E que a gente vai reproduzir isso, vai utilizar essas demandas para a gente se relacionar, é sempre muito importante, muito delicado, né? E que a gente deve investir, né? Porque a gente também, quando eu estava pensando nessa nossa conversa, eu fiquei me questionando, refletindo, e eu tenho uma preocupação grande assim, porque mais importante do que a gente entender toda uma teoria, né, que está por trás da dependência emocional, das relações tóxicas, é a gente também ajudar as pessoas a buscarem caminhos de como se cuidar, porque não é todo mundo que pode fazer terapia, não é todo mundo que tem a tranquilidade de procurar, e não vamos julgar, né? Mas, assim, é sempre muito importante saber que tem ajuda e de diferentes formas, em diferentes locais. Mas a primeira coisa é a gente se dispor à mudança, se dispor a querer ser feliz ou mais feliz. É querer também não ter medo de se olhar, ainda que isso leve tempo, porque isso é uma jornada, né, de uma vida, na verdade, aprender a se olhar, ressignificar a vida, né, mas eu acho isso muito importante, né, Elaine, a gente reforçar que mesmo eu sendo psicóloga, eu sei que não é só psicólogo que ajuda, né, eu sei, reconheço e legitimo muitas formas de ajuda,
Porque a melhor ajuda é aquela que eu aceito, é aquela que eu me abro para. Exatamente, é isso mesmo. E Ana, é muito importante você falar isso, né? Porque eu acredito que nessa minha jornada aí, que eu comecei em maio, e o meu objetivo é exatamente isso, né? É, não só, claro, como eu disse, não adianta ficar aqui falando o que é. Claro que é importante, porque muitas mulheres vivem aí num sono profundo e não sabem identificar o que acontece na vida delas. Mas eu acho que o importante é que elas olhem para as minhas lives, né? E que elas entendam que é importante se dispor a pedir ajuda, né? Que seja de uma psicóloga, ou que seja de uma terapeuta, ou que seja dentro de uma religião, enfim, de uma Isso. espiritualidade, né? Ou que seja, no meu caso, com uma mentoria, mas que ela possa despertar para essas questões, né? Com esse grupo psicoeducativo, eu quero exatamente isso, né? Despertar na mulher, levar ela a ter esse olhar, não, eu preciso tomar uma atitude, né? Eu preciso, a vida não é para sofrer, né? A vida não é feita para sofrer, que ela entenda, não é? Exatamente. E se a gente vive muito tempo numa situação, né, mesmo de sofrimento, infelizmente a gente habitua, a gente passa a fazer a leitura de que aquilo é a única forma de se viver, né? Então, assim, é isso que eu quero com as lives, né? Que elas entendam que não. Principalmente as lives que eu trago histórias de mulheres aí de várias culturas, de vários Muito lugares. interessante, por sinal, eu acompanhei algumas. Porque eu quero mostrar para as mulheres que existem outras vidas, né? E que muitas coisas que a gente vive são padrões que a gente vem repetindo de tudo isso da nossa conversa que a gente falou até agora, né? Que tem lá dos antepassados no nosso DNA, tem a nossa vivência familiar, a vivência na escola, a vivência na igreja, mas que não é uma única, não existe só essa vida e que o certo e o errado depende da maneira que você olha, né? E que você olhar para o outro com julgamento não faz bem, principalmente para você, né? Porque o importante é você buscar estar em paz, estar feliz, e você só consegue quando você olha para você. Isso, né? E mesmo que a gente se assuste, né? Ao se olhar, né? Porque muitas vezes quando a gente se dá conta de algumas coisas que a gente não aprova, e todos nós temos, né? Aspectos muito bonitos, mas também temos aspectos muito sombrios, né? Que a gente não desista, porque está tudo junto e misturado no nosso inconsciente. Né? A água límpida e o lodo, né? Vamos falar da flor de lótus, que todo mundo acha tão linda, né? O símbolo da flor de lótus. O que é a flor de lótus? Atua no corpo, né? Exatamente, eu também tenho uma aqui, ó. Né? Então, assim, o que é a flor de lótus? Ela simboliza a dualidade psíquica, a dualidade afetiva, a dualidade da vida, mas que se complementa, não é? É uma flor tão linda, branquinha, que ela se esconde e fica no lodo a noite inteira. Quando ela se abre, ela tá limpa e branca, e saiu do lodo. Né? Assim somos nós. Só que para que ela se abra, a gente precisa olhar para dentro, né? Sim. Olhar para dentro, é só olhando e tendo coragem de ir limpando e pedir ajuda quando está muito difícil, para quem eu consigo, por onde eu consigo começar, né? Porque os caminhos vão se abrindo, né? Exato, exatamente. Ô, Ana, e Oi. eu queria assim, que você respondesse aquela pergunta do começo, né? De forma bem assim clara para que as pessoas entendam, né? A dependência emocional, ela é uma sequela da violência doméstica? Ela pode ser uma sequela, mas ela também pode ser uma estrutura emocional, né, que está em mim de forma inconsciente. Então, ela pode ser causa e ela pode ser sequela,
né? Como que eu descubro? Aí a gente fecha com esse final, né? Quando eu me olho, quando eu me debruço em cima de mim mesmo e vou entender em mim como é que aquilo se constituiu. A partir disso é que eu consigo me reconstruir e não me manter nela, né? E então, assim, eu acho que é importante dizer também. Volta um pouquinho, Elaine, por Voltou? favor, que cortou. Voltou. Eu acho importante dizer também, Ana, que muitas vezes essa dor, esse sentimento de perda que a gente tem quando a gente quer sair ou quando a gente sai do relacionamento abusivo, que é importante ser olhado para essa dor, né, para esse sentimento, né, que é aí a causa aí da dependência emocional, né, um vazio muito grande, né, um sentimento de solidão muito grande e que muitas vezes nós mulheres confundimos aí com necessidade de ter outra pessoa conosco. E a gente acha que é saudade, a gente confunde com amor, né? Porque na verdade a estrutura da pessoa dependente, ela faz determinadas equações, né, de forma muito disfuncional, a leitura que ela faz. Então, assim, dentro da visão sistêmica, a gente vê que todo papel tem o seu contrapapel. Né? Então, a pessoa dependente, muitas vezes ela não consegue enxergar que dentro dela existe o potencial de independência que não está trabalhado de forma suficiente. Portanto, ela projeta, ela busca no outro o que não desenvolveu, mas que existe dentro de si. Né? É por isso que muitas vezes existe uma busca desenfreada nos relacionamentos. Sim, e aí eu complemento aí com a neurociência, né? Ela está com uma disfunção aí no seu lobo pré-frontal e ela está com o sistema límbico comandando tudo aí no seu corpo, né? Nas suas ações, não consegue controlar por fatores químicos que estão lá no cérebro, né? Então, independente de ser psíquico ou ser físico, né? A situação está acontecendo dentro de você. E não é o outro fora que vai curar. Não é o outro no sentido assim, não é uma outra relação ou aquela mesma que já não estava boa, que você conseguiu sair, né? E você acredita que é amor e é saudade? Não é, né? É o seu corpo, é a sua mente que não está funcionando de acordo. Ou então é a sua mente, vamos pegar a parte que você acabou de dizer, né, da parte neuroquímica aí, ou então a pessoa, tem muitas pessoas que se alimentam, né, de relacionamentos tóxicos, mas como existe um alimento neuronal dessas regiões, né, e aí ela se sente mais estável, mais tranquila, ela entende que tem que ficar nessa relação. O cérebro ele é muito espertinho, né? Ele engana, ele quer aquela coisa boa, então ele passa por várias dificuldades para conquistar aquilo que é bom, né? E muitas vezes a sensação do prazer instantâneo se torna um padrão. Isso, é a chamada zona de conforto também, né, Ana? Você sabe lidar com aquela situação, então você fica ali. Exatamente. Até que surja algum fator mais disfuncional, né? E que aí traz, né? Agora vamos para a psicossomática, né? Se a gente aprende a fazer a leitura do corpo, dos sintomas, dos sinais, né? A gente encontra nos sintomas, nas somatizações, né? O caminho que nos traz de volta a nossa individualidade, né? E uma outra coisa, né, Elaine, que eu acho importante do que você disse do vazio existencial, né? Às vezes a gente foge, né, do vazio.
Mas olhando para ele que muitas vezes a gente pode se reconstruir, se preencher, né? Dar novos sentidos à nossa vida, né? Que é o que as pessoas que acabam estabelecendo relações tóxicas têm muita dificuldade, né? De acreditar, de entender, de sentir que o vazio não precisa ser eterno, né? Se bem cuidado. E agora que você falou também, eu me lembrei de uma coisa muito séria, né, no dependente emocional aí, que quando ele não encontra, às vezes, quando ele não encontra o outro para tentar tapar esse buraco aí, esse vazio, ele busca aí nos remédios controlados, né, que a gente pode falar que é a droga de aluguel, ou então nas drogas mesmo, ilícitas, no álcool, né? Eu vejo muitas vezes as mulheres, elas saem do relacionamento e começam uma jornada de bebedeira, né? E sai, bebe, né? Por quê? Porque está tentando preencher aquele vazio. E também, né, Elaine, tem as questões assim, a gente chama isso, né, dentro da saúde, né, de comorbidades, né? A pessoa muitas vezes ela acaba desenvolvendo sintomas secundários dessa dependência, né? E é através da leitura desses sintomas, desses comportamentos disfuncionais, é que a gente vai entendendo o que está por trás. Né? E é comum, é muito comum mesmo, é comum, na verdade, em várias outras disfunções, essas compensações aditivas aí, né? Até mesmo o comprar excessivo, né? Então, as compulsões são muitas. Eu já vi, olha, eu já vi muito isso da compulsão, é uma coisa muito importante de falar, e eu venho acompanhando muitos tipos de compulsão, né? Para completar esse vazio, que na verdade, para mim, eu não sei o que você acha, mas é uma fuga, né? A gente não quer sentir, né? O caminho é sentir, é trabalhar ele para que você possa se libertar, mas a gente tem muito essa dificuldade. Eu vejo até mulheres entrando muito nessa questão do culto ao corpo, né? Então, assim, excesso, né? De academia e de alimentação, de nutrição, assim, e focando naquilo, né? Já vi também o excesso de exercício físico muito, né? Da pessoa adoecer aí, não dá conta, né? Por conta de... Na verdade, assim, a gente olhando para uma questão essencial dentro de qualquer compulsão, de qualquer exagero, né, comportamento impulsivo, na verdade, o caminho do meio é sempre o mais saudável, né? Então, toda vez que existe uma polaridade, né, ou para mais ou para menos, em todo excesso, né, existe um sintoma, né? Isso sinaliza uma disfunção, né? Que é aos poucos que muitas vezes a gente vai identificando, né? Mas existem muitas, e muitas que são aprovadas e reforçadas socialmente, então aí a gente não para olhar como uma disfunção, como um problema. Por exemplo, consumismo em excesso é uma compulsão também que pode vir aí de uma dependência emocional, não é? Sim. Normalmente existe esse componente envolvido. Né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas normalmente existe. A compulsão sexual também? Também, porque quando a gente fala compulsão, pode ser até mesmo por trabalhar excessivamente. E né? Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a mulher acha, muitas mulheres condenam outras mulheres, né? A gente sabe que a sororidade ela é muito difícil. E às vezes elas têm a ideia que quando você sai de um relacionamento abusivo, você sai traumatizada, né? E muitas vezes a mulher sai com compulsões aí, pelo contrário, né?
Sim, sim. E, na verdade, essa questão de julgar, a gente também acaba julgando por aquilo que é mais comum, né, dentro dos padrões sociais, né? Mas normalmente existe muita dor por trás de toda e qualquer compulsão. Então, toda vez que a gente julga, é que a gente erra, porque a gente não alcança a dor. Né? Isso é muito sério, mas, né, a gente também não pode exigir que o leigo entenda tudo isso, né, Elaine, que a gente está conversando. E é para isso que estamos aqui, para colaborar com informações, para ampliar a consciência das pessoas. Né? E é por isso que eu disse que no meu projeto Mulheres que Inspiram, vem mulheres de todas as culturas, de todas as classes, de todas as profissões, que não existe certo e errado, né? A ideia é exatamente essa. O julgamento, a gente sabe que cada um tem a sua história, cada um se constrói de uma forma, né? Mas a partir do momento que você dá a voz e dá o direito para o outro falar, né? A gente já começa a olhar de outras formas. Isso mesmo, e sentir que não está sozinho, e sentir que tem pessoas que já passaram por isso ou que estão passando. Né? Os grupos são muito interessantes, né? Eu particularmente sou muito a favor de toda e qualquer ajuda vinda de grupo, porque no grupo a gente se sente, a gente tem certeza que a gente não está só na dor da gente. Isso é muito importante. Né? Isso é verdade. Eu venho participando de muitos grupos agora aí na internet, nesses cursos que a gente faz, e a gente descobre famílias, né? Tanta coisa linda, né, que tem por aí. Exato. Eu sou muito abençoada, porque hoje eu tenho amigas, assim, de todos os lugares. Eu posso falar que eu tenho de todos os lugares do mundo, né? Porque tenho mesmo, né? Tenho amigas de todos os lugares do mundo. E graças à internet, né? Claro que graças ao meu envolvimento, de como eu gosto de conversar e estar presente, né? Então, sempre em todos os grupos, todo mundo já sabe quem eu sou, né? Então, rapidinho a gente já está aí formando um novo grupo e assim vai, né? Olha que Mas interessante a dualidade também, não é? Você pode estar sozinha e com várias pessoas, né? E e, essa isso assim, isso foi importantíssimo que você falou, sabe? Porque a gente pode trazer agora para a pandemia e para encerrar, né? Que isso. quando as pessoas acham que estão sozinhas, né? E o quanto a gente pode usar a internet para não ficar sozinha. Eu não fiquei sozinha um minuto na quarentena, aí nesses 5 meses. Só, Ana, que eu tenho uma diferença, como eu já te expliquei. Eu fiquei um ano fora. Então, os meus relacionamentos eram à distância. Então, para mim, foi muito natural e só fez aumentar, né? Então, eu acho que a partir do momento que você se abre para o novo, que eu sei que é muito difícil, né, se abrir para o novo, mas a partir do momento que você se abre para o novo, você se cura de muitas dores e de muitas mágoas, tristezas e tudo que você carrega. Porque no desconhecido, né, tem muita coisa boa, embora a gente tema muito o desconhecido, mas nele tem boas surpresas, né? Basta a gente se Exatamente. entregar e confiar e desejar e viver melhor e bem. Exatamente. Exato. Ana, eu gostaria de te agradecer, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, porque é a minha última live do Agosto Lilás, né? Porque essa semana eu começo aí, eu tenho 3 lives especiais que eu vou lançar hoje, e também eu tenho um projeto aí com as psicopedagogas da cidade, que nós vamos falar de aprendizagem mais no final do mês de setembro. Que legal, que Tá? legal. Para ajudar os professores e as mamães aí nesse processo aí de pandemia, né? Para poder dar uma ajudinha para eles aí. Que legal, parabéns. Eu espero poder participar acompanhando, né? Te desejo muito sucesso, desejo que os seus projetos cada vez disseminem, né? Mais informação e mais mudança na vida das pessoas, né?
E a minha mensagem é a mensagem de que as pessoas não desistam de si mesmas, independente das condições em que se encontram, né? Eu sou uma grande incentivadora, apoiadora e acolhedora de almas. Então, acho que é o que eu sei fazer de melhor e de deixar essa mensagem para as pessoas, é não desistir, né? Porque em todo caos, né? Em toda crise tem solução, tem possibilidade de mudança, porém que a gente desconhece, né? Então, O medo, o medo faz parte, a insegurança faz parte, né? O e a processo gente vai com ela. o processo é difícil, mas a gente pega o medo, a insegurança e tudo e vai. Dar as mãos, né? Porque ser inteiro é isso, é dar as mãos para os desafetos que todos nós temos, mas não deixar de caminhar, né? Porque tem muitas surpresas interessantes, lindas e muitas pessoas, né? Que estão desconhecidas na nossa vida e que também podem nos apoiar, né? Então mas para isso a gente tem que pagar para ver, né? E aí terminar com aquela frase que eu falei no meio, né? E que eu acho ela interessante também, né? Depois vocês pegam ela certinho na internet aí, do Sartre, né? Que diz que o mais importante não é aquilo que fizeram de nós, mas sim aquilo que nós fazemos do que fizeram de nós. Eu vou Aí pegar tá meu certinho. recado. Isso, pega. Tá, Ana, joia. muito obrigada às pessoas que estavam aqui, ó, a Francine, a Fúvia, né? Ai, que legal! Elas colocaram aqui, tem várias pessoas aqui que estavam com a gente aí, né? Que legal. Estão com a gente, estavam, e eu tenho certeza que vão vir mais. As lives dessa semana aí estão dando bastante visualizações, isso é muito legal. E Tem as muita meninas coisa legal mesmo. Eu tenho e as acompanhado. meninas que me acompanham, assim, elas às vezes elas não assistem ao vivo, mas elas estão sempre procurando e elas sempre me mandam feedback, né, de alguma coisa que elas sentiram, de alguma coisa que elas mudaram na vida delas a partir de ter assistido a live. Isso para mim, assim, é o maior presente que eu poderia ter, tá? Que A Fernanda legal. está aqui, a Fernanda Palhares, muito Ai, que obrigada. legal. Que legal. Gratidão a cada uma, tá bom? Desculpa pelos ensaios e erros aqui. Aos poucos eu vou ficando craque. E eu te agradeço, viu, Elaine, a confiança de sempre. Desejo assim, muita coisa boa, né? Eu desejo que você faça mais lives para eu aprender também com você, porque você é uma profissional maravilhosa, né? Eu me espelho muito Obrigada. em você e quem sabe quando eu crescer eu vou ser igual, né? Ah, não, nós vamos ser parceira. Igual não, igual fica chato, vamos ser parceira. Né? Obrigada, viu, Helene? Tudo de melhor para você. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau. Obrigada a cada um de vocês. Tchau. Tchau.